Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, na nossa série Ore como Jesus. Hoje é o 5º dia. Orando ao Pai através de Jesus pelo Espírito. Olha só, em Lucas 11:1 diz, os discípulos diziam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus responde em Lucas 11:13, se vocês que são maus, está falando de mim e de você, se vocês são maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celeste dá o Espírito Santo aos que lhe pedirem, ou seja, nós devemos pedir ao Espírito Santo. A resposta de Jesus ao pedido ensina-nos a orar. É sobre receber o presente do Espírito Santo, porque quanto à oração trinária dirigida ao Pai, ela empodera pelo Espírito Santo. Quando é dirigida pelo Espírito Santo, ela empodera, ela tem mais força. O Espírito Santo, na verdade, nos ensina como orar. E Jesus mesmo orou pelo Espírito em Lucas 10:21-22. Essa oração de Jesus descrita como exultar no Espírito Santo. Indicado que a oração do Filho ao Pai, conduzida na alegre poder do Espírito Santo. Esta é uma bela descrição da oração adoradora que nos mostra como o Espírito empodera nós para orar. Em Marcos 14:36 Jesus diz, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus mesmo dizendo que seja a vontade do Pai, do nosso Pai. Esta oração ela nos mostra tanto de intimidade relacional de Jesus com Deus, chamado Abba, que significa algo como Pai, quanto à sua submissão à autoridade e à vontade do Pai. Neste exemplo aprendemos duas coisas. A oração ao Pai deve sempre ser respeitosa, mas não precisa ser formal. Alguns de nós somos sérios demais com as nossas orações. Não quero dizer que a oração não é uma coisa séria. Apenas quero dizer que podemos erradamente pensar que se nós orarmos de certas maneiras, certos discursos, Deus está mais inclinado a nos ouvir. Mas Deus é o nosso Abba Pai, nosso Pai. Ele deseja ouvir-nos, responder, nos ajudar. Ele não requer qualquer rituais formais, mas qualquer outro pai amoroso requeria. Eu sou o pai. Eu sou pai, meu irmão, de 3 crianças. Quando eles querem sair para passear, eles pedem, pai, eu quero uma comida diferente, pai, eu quero fazer isso. Nós vamos fazer de tudo para atender às vontades dos nossos filhos. Também precisamos lembrar que a oração não é contar a Deus algo que Ele já não saiba. Você não pode surpreender Deus. Meus filhos frequentemente me dizem coisas que eu já sei, mas fato de contar e conversarmos comigo significa experimentar intimidade racional com eles. É a experiência de amá-los, de servi-los, de instruir-nos a importar-se com eles, mesmo sabendo da história, tudo que pode acontecer. Nós temos que dar ouvido, ouvir nossos familiares. Deus também nos ouve. Uma experiência de mão dupla. De mim para eles, deles para mim, conversa-chave para todo relacionamento. Quando você tem um problema ou uma preocupação, leve isso até o seu pai e fale sobre isso com ele, exatamente como Jesus fez. Em 1 Timóteo 2:5 nos informa que há um só Deus, um só mediador. Só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e a humanidade. E esse mediador é Cristo Jesus, o homem. Então, quando nós oramos ao Pai, estamos orando pelo e no poder do Espírito que vive em nós. Nós estamos orando através do poder de Jesus que vive por nós. Já nós buscamos orar através dos filhos. Deveríamos buscar orar como o filho orou. Uma coisa que nós percebemos enquanto buscamos através dos evangelhos, por exemplo, Jesus orando, que ele exatamente devotou grande quantidade de tempo ensinando direto sobre a oração. Ao invés disso, encontramos que a direção de Jesus sobre a oração é tecida ao longo da sua vida, ensinando as orações aos seus ensinos através da palavra de Deus. Sobre oração são parte do tecido da nossa vida e do ministério cotidiano. Uma reflexão para nós: pegue um tempo seu hoje, tempo de oração hoje, antes
convide o Espírito para te ajudar. Convide o Espírito Santo para aprender como orar a Deus como Pai no nosso coração. Agradecendo a Jesus por interceder por você, por levar suas orações até o Pai. Pense sobre um bom Pai que você conhece, sobre como Ele conversa, interage com seus filhos. O que você pode aprender com eles é a conversa do Pai através da oração. No momento que você estiver interagindo com seus filhos, é um momento que você também pode entender como Deus quer relacionar com você. Nós, como filhos. Lucas 11:1 diz: E aconteceu que, estando ele a orar num lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou aos seus discípulos. Os discípulos pediam a Jesus como orar. Lucas 10:21-22. Naquela mesma hora se alegou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, aquele que é filho e quiser se revelar. Ou seja, ninguém conhece o Pai no seu Filho, ninguém reconhece o Filho se não for o Pai. Marcos 14:36 diz: E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém eu o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus naquele momento pedindo para afastar as coisas, reconhecendo a luta que ele estava passando, dizendo que para Deus tudo é possível. O próprio Jesus dizendo que para Deus tudo é possível. Mas ele disse: olha, mas não seja a minha vontade, seja a tua. É a mesma que está na oração do Pai Nosso. Timóteo 2:5 diz: porque há só um Deus, há só um mediador entre nós e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só existe um mediador. Só existe algo que pode, porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele que vai levar as nossas petições diante ao Pai. Por isso que nós oramos dizendo em nome de Jesus. Orai sem cessar a todo momento. É o que Jesus quer que nós façamos diante do Senhor. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, manifesta agora, Senhor, nosso Pai. Abba, Pai querido. Pai, que o Senhor venha ouvir a oração de cada um, nos ensinando, fortalecendo. Pai, abrindo nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz na sensibilidade de estar contigo a cada dia. Senhor, venha manifestar todo o Teu poder, toda a Tua graça e toda a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, não retire o nosso nome do livro da salvação. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, que Deus te abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo. Amém e graças a Deus.